Meu irmão e minha irmã, hoje dia 19 de janeiro, sexta-feira da segunda semana do Tempo Comum. Vamos escutar o que nos diz para nós nesse dia a Palavra de Deus do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vemos que Jesus, dentre todos aqueles que o estavam seguindo, diz o Evangelho, eram muitos aqueles que estavam seguindo Jesus, ele decide escolher um pequeno grupo, 12 pessoas apenas, para que, primeiro de tudo, estivessem com ele, aprendendo o que significa ser um proclamador da palavra, da boa nova de Deus, e depois para expulsarem os demônios. Vejam, Jesus dá aos discípulos a mesma autoridade que ele tinha. O mesmo poder que ele tinha, Jesus compartilha com estes 12 que escolhe. Escolhe, como nós escutamos, em primeiro lugar, Pedro. Lhe dá esse nome de pedra, que significa que ele é o responsável pelo grupo. Ele é o líder, ele é aquele que deve chamar sempre a comunhão, a unidade, que deve manter firme a fé e os ensinamentos que Jesus nos está transmitindo. Escolhe também Judas como último. Nós não podemos nunca nos esquecer disto. Jesus, em primeiro momento, confia em Judas, quer convertê-lo, quer fazê-lo pensar, meditar melhor. Jesus já sabe que Jesus depois vai ser o traidor, porém, mesmo assim, o chama e também a Judas dá a missão de anunciar o Evangelho e de expulsar os demônios. Também ele. Que então que esta palavra pode dizer para nós neste dia? Às vezes nós podemos nos perguntar qual foi o critério para o qual Jesus escolheu os 12, ou ainda qual é o critério pelo qual Jesus hoje escolhe os seus discípulos. Será que Jesus escolhe os melhores, aqueles que falam melhor, aqueles que são os mais bonitos, aqueles que se estão destacando no grupo? O critério ninguém sabe. Deus não revela isso para nós, para que a gente não faça concorrência no seguimento de Jesus. O que nós sabemos é que Jesus escolhe de duas maneiras. Escolhe, primeiro de tudo, universalmente. Escolhe a todos. Tendo escolhido estes 12, que eram de profissões diferentes, de classe social diferente, de condição física e de idade diferente, Jesus está dizendo, eu posso escolher a todos. E depois Jesus também está dizendo que eu não olho os pecados antes de escolher. Homens pecadores, homens frágeis na fé. Basta ver Pedro, que apesar de ser o primeiro, foi aquele que depois negou Jesus. Jesus não olha os pecados quando chama alguém. São talvez 2 critérios que Jesus tenha para escolher os seus discípulos. Chama a todos e não olha os pecados. Isso nós podemos saber. Nós lembramos também que Jesus, a primeira coisa que convida estes 12 é a que fiquem com ele, que permaneçam com ele para ver de perto, para escutar de perto, para aprender. Nós também, na nossa missão, não podemos nunca nos esquecer disto, que o primeiro passo é ficar com Jesus, estando perto dele, para entender bem a sua palavra, entender bem os seus gestos, para que quando chegue a nossa vez de falar, a gente não fale aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente quer falar, mas fale e transmita o puro ensinamento de Jesus, que estivemos em contato diretamente com ele. Que a gente nunca se canse de estar com Jesus antes de partirmos em missão. Que a bênção de Deus seja derramada sobre você neste novo dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.